Oi! Hoje é dia de melhores e piores e vamos analisar aqui nesse vídeo as capas das edições da Tag Experiências Literárias, Tag Curadoria, a famosa caixinha azul. Portanto, sim, os 12 livros publicados lá no ano passado, em 2020, vão aparecer por aqui e eu vou dar meus pitacos se eu gostei ou não gostei das capas. Bom, pessoal, pode ser que vocês estejam estranhando esse negócio de melhores e piores em pleno mês de maio, quase no meio do ano. Isso não é coisa mais pro comecinho, virada de ano? Sim, é verdade, mas tradicionalmente aqui no Mantado de Livros eu faço essas avaliações das melhores capas da Tag Curadoria ou da Tag Inéditos sempre no mês de abril, que é o mês de aniversário aqui do canal. Sim, mês passado fizemos 4 anos de existência, mas por problemas técnicos e também muita preguiça, eu acabei esquecendo de fazer os vídeos no mês passado, então vou fazer então aqui sim em maio. Enfim, já vamos até combinar, semana que vem, na próxima quarta-feira, eu vou fazer as melhores capas e as piores capas da Tag Inéditos, a caixinha laranja. Portanto, pode assinar o canal e curtir também ali no sininho para ser notificado que o próximo vídeo vai chegar rapidamente. Enfim, vamos começar logo e depois eu vou dar alguns pitacos. Na verdade é assim, só para lembrar, esclarecer, né? Eu vou apresentar as 12 capas lá de 2020 e ao final do vídeo eu vou apontar as 3 piores capas, na minha opinião, e as 3 melhores capas também na minha opinião. Basicamente, uma coisa que eu posso dizer antes de começar a apresentar as capas em si é que sim, como é uma caixa mistério que você compra mensalmente ou faz assinatura anual, eu considero muito importante o visual dos produtos contidos dentro da caixinha. A saber, né, o estojo, o livro e a revistinha, até também o marcador de página. Se o visual tá bacana, muito instigante, você fala, puxa, será que no ano que vem, ou melhor, no mês que vem, eles vão fazer esse arranjo gráfico, esse projeto visual muito mais impactante do que nesse mês? Essa curiosidade faz a gente querer saber da próxima caixa, inclusive também comprá-la. Enfim, vamos começar então com a primeira capa, em janeiro. Bom, e o ano a gente pode dizer que começou de uma maneira bem simples, aquela pegada minimalista que está se tornando uma boa característica da Curadoria nos últimos anos. Olha só, nesta publicação, Adeus Gana, de Taiye Selassie. Sim, 2 elementos apenas, o que a gente pode encontrar por aqui. Este rosto humano, na verdade uma mulher, que é a protagonista da história, se não me falha a memória, e esta folhagem atrás. Acabou, é apenas isso. E claro, também o fundo, que tem uma tendência assim, um pouco cobreada ou então marrom. E fica nisso. Algo bastante simples, que tem sim o destaque porque tem esta coloração amarela que deixa um certo impacto com certeza. E é bacana que a gente pode perceber que essa feição feminina, ela se funde com a folhagem atrás, colocando uma profundidade para o seu rosto, como se desse uma certa alma a essa silhueta. É bastante interessante. Atrás, basicamente, continua alguns elementos aqui dessa vegetação e fica por isso mesmo. Nada a mais de elementos. E também na lombada, nada muito chamativo. Ou seja, o ano começou bem, podemos dizer. Agora, no mês seguinte, em fevereiro, tivemos essa publicação aqui de Ben Lerner, Estação A Tocha. E é fácil perceber então que temos algo mais complexo, mais complicado. Claro, naquele campo de coisas abstratas. A gente não consegue definir exatamente o que temos aqui de elementos, a não ser, claro, esses papagaios ou periquitos talvez, e algumas figuras humanas. Mas onde eles estão pousados? São em árvores? Parecem formas orgânicas, algumas coisas também meio geométricas, sei lá, é de difícil definição. E tem também ao fundo um certo poema que a gente pode perceber também. A coloração, sim, bastante interessante. Esse salmão com esses verdes para lá e para cá, sim, é uma abordagem bastante interessante, com certeza. E na quarta capa, olha só, temos mais figuras, todas elas, claro, extraídas dessas imagens de estoque. Sim, banco de imagem. É coisa ok, bastante interessante, bastante chamativa. Eu acho que até que a quarta capa tem mais elementos atrativos do que a primeira capa. Mas claro, é uma questão sim de gosto pessoal. Uma boa capa sim para fevereiro.
Bom, em março, nesse livro de Flannery O'Connor, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e outras histórias, a gente começa a perceber que existe um certo padrão que aconteceu, na verdade, lá em 2020. Talvez vocês não tenham pegado logo de cara, mas o que temos, por exemplo, por aqui? Temos a feição de um homem, que a gente não pode nem dizer que está pela metade, está um pouquinho menos do que a metade, mas dá para destacar muito essa expressão deste olhar. É uma imagem até impactante, que traz um certo drama. O colorido também traz uma certa angústia. É interessante. Como se conecta à história? Bom, a gente não sabe, assim como a gente não sabia nas outras publicações anteriores com o visual das capas. Depois, na quarta capa, o que temos? Bom, a gente vê praticamente a continuidade ali daquela face humana. A gente entende um pouco mais aquele olhar, digamos assim. E tem um complemento aqui também desta flor, talvez. Acho que é, né? Uma pétala caindo. É uma boa composição aqui também, a parte da quarta capa. Eu digo de novo que até às vezes mais atraente do que a própria capa. A primeira coisa que se vê por aqui. E também, né? A lombada não tem nada demais. Mas passemos então para abril, com a publicação de Leonor Recondo, Ponto Cardial. Outra coisa também que a gente pode considerar no campo da simplicidade, também minimalista, porque basicamente temos uma ilustração aqui muito interessante, pelo menos em termos de cores. Há uma certa confusão ali na parte de cima do ponto cardial com este laranja, este lilás, essas linhas ali verticais são bastante interessantes. E esse baita contraste ali da meia, não, acho que é da pele da personagem feminina, que foi colocada aqui no verde, que dá um contraste muito interessante aqui nessa capa. Uma capa que eu considero bastante chamativa, com certeza. Na quarta capa temos uma continuidade desta ilustração, onde a gente pode perceber que talvez tenhamos aqui uma espécie de quarto também da protagonista. Elementos bastante interessantes, não associados a figuras humanas. Bom, e sobre a lombada também a gente pode considerar que ela também está ok, bastante normal, por que não? Assim, também vale um destaque aqui na ilustração a respeito do traço, que não está na cor preta tradicional, está nessa coisa mais dourada, que também agrega bastante a esta figura. E partindo para maio temos essa explosão de cor absoluta, forte, nesta obra de Alice Walker, A Terceira Vida de Grace Copperland. Sim, esse azul forte, profundo, com figuras humanas aqui mais uma vez. Uma certa expressão assim de rabisco e uma coisa também de carimbo, porque tudo está aqui meio que repetido. Nessas cores fortes também, né? Pastel, verde, salmão e o preto também. Mas vamos combinar, há uma certa confusão aqui no ar, para falar a verdade. Tudo muito chamativo, o fundo é forte, as cores em médio plano também estão muito agressivas. E o título do livro, o nome da autora, fica um pouco ali meio perdido nessa composição. Já ali na quarta capa temos também apenas a continuidade com o fundo mais predominante nesse azul super forte. E na lombada temos aquela continuação também da confusão, né, que a gente não consegue ler direito o livro da vez. Fica difícil. A Terceira Vida de Grace Copperland está meio bagunçado. O nome da autora também não está lá muito legível. Agora passando ao meio do ano com Todos os Nossos Ontens, de Natalia Ginzburg. Aí sim a gente pode considerar que temos uma capa super tradicional, baseada praticamente numa imagem de arquivo, um banco de imagens. Essa foto desta mulher, claro, muito expressiva, esse recorte aqui, a sombra na luz, é bastante interessante. E esse arco em volta dela, como se fosse talvez uma janela, mas vamos combinar, né? Tudo muito simples. Agora, dando uma olhada na quarta capa, a gente percebe algo bastante interessante, que é a reprodução de um jornal, La Estampa. E aí a gente percebe que a adoção desse fundo marrom e essas cores meio desbotadas do lilás dá a entender que é uma coisa antiga, talvez relacionada com a obra da vez, mas não dá para ter certeza muito disso. Na lombada, também nada demais, uma das lombadas mais simples, inclusive. Na verdade, toda a composição é para lá de simplista, não tem nada demais. E uma característica também muito da telecuradoria se valer de imagens de banco de dados de imagens. Fazer o que, né?
Bom, partindo para a outra metade do ano de 2020, temos essa obra aqui de Haruki Murakami, Sul da Fronteira, Oeste do Sol. E mais uma vez um azul profundo, também meio que como se fosse o céu, essas estrelas talvez, não me lembro se tem a ver com a história, enfim, mas temos mais uma vez também figuras femininas em destaque, no caso aqui completamente desnuda nesse sofá amarelo aqui, sim, tem um grande contraste, né? Relacionado, claro, ao nome do autor. E vale lembrar que essa capa fica mais interessante se você levar em consideração o estojo. Pois é, a luva ela tem um recorte, uma espécie de janela, que dá para você ver então, com a luva encobrindo o livro, você vê essa imagem aqui feminina, como se você estivesse bisbilhotando. É bastante interessante. Bom, a quarta capa, olha só, também tem uma abordagem bastante diferenciada do que está lá na primeira. Esse homem caindo no céu, coisas de sonhos, talvez, pode ser que sim. E do lado aqui, temos na lombada algo super tradicional também. Agora em agosto tivemos algo bastante diferenciado em relação ao ano inteiro. Esta capa aqui, embora pareça numa primeira batida de olhar algo também muito simplista, afinal de contas, nesse livro de Antônio Bacciucci, afirma Pereira, temos apenas limões, e acho que são limões sicilianos, né? Acho que algo parecido com isso, enfim, não importa. O que vale é que sim, temos algo simplista, tem os limões, amarelo, verde forte, o azul de fundo, ok, uma boa composição, mas se você reparar, temos aqui esses recortes, aí você percebe, peraí, isso aqui são azulejos, e se você passar os dedos sobre a capa, você percebe que na junção de um azulejo para o outro, existe um relevo, um baixo relevo, aliás, ele tem até uma aspereza para justamente imitar o rejunte lá dos azulejos que a gente tem nas nossas paredes ou pisos, por que não? Ou seja, uma boa sacada sim da equipe que fez o projeto gráfico. Claro, é uma história que se passa em Portugal, como a gente confirma aqui na quarta capa, onde a gente vê um pouquinho mais detalhado os limões e temos até um aqui descascado, só a casca na verdade, né? Sim, um projeto bastante interessante, a lombada também está bacana, bem visível o nome da obra e também o nome do autor. Bom, vamos então para setembro com algo mais também simplista, minimalista. Aliás, isso aqui por demais. Na verdade, temos de novo figuras femininas. Uma constante que eu havia comentado lá no começo do vídeo é que se vale muito aqui nesse ano de 2020 do uso do rosto humano nas capas. E no caso aqui a gente percebe que, bom, só tem a silhueta do rosto, que a gente não vê o olhar, não vê a boca, não vê o nariz, não vê nada dessas três mulheres, ou quatro, né? Porque também tem um cabelo aqui do lado, mas é algo bastante, mas muito simplesinho mesmo por aqui. No fundo a gente vê uma certa folhagem, né? Não sei se para remeter um pouco de uma história ali atribuída à cultura africana, talvez. Bom, na quarta capa a gente tem basicamente as mesmíssimas coisas, mas acho que são três mulheres as protagonistas, realmente eu não me lembro. Curiosamente dá para perceber aqui a autoria da imagem e até a data que foi feita, St. James, acho que 91 que está apontado por aqui, né? 91 ou 92, mas de qualquer forma, um projeto gráfico realmente bastante simplista, a lombada também não diz lá muita coisa e fica por isso mesmo. E bom, lá em outubro, olha só o que temos, exatamente aquela tendência do ano passado, a expressão do rosto humano e principalmente do olhar. Lembra que a gente viu isso lá no segundo livro do ano? Pois é, temos aqui ó, basicamente somente isso nessa obra da Joyce Carol Oates, Minha Vida de Rata. Sim, algo também bastante impactante, dramático, embora tenha muita luz aqui nessa imagem porque predomina exatamente a cor branca. Mas essa expressão do olhar, esse olho azul aqui, esses olhos azuis, simplesmente são sensacionais. Eu gosto bastante dessa imagem. Claro, é também uma imagem de banco de dados. Isso sempre prejudica um pouco, claro, as minhas avaliações. Quarta capa, olha só, já temos algo bastante mais profundo, mais denso, que rivaliza com aquela luminosidade da capa da frente. Pois é, a quarta capa aqui, que na verdade eu nem sei definir exatamente do que se trata. Eu penso às vezes que sejam os cabelos, né, os cachos do cabelo de uma personagem feminina, talvez exatamente da protagonista aqui. Mas enfim, algo bacana.
Vale o destaque aqui para a lombada, que fica bem evidente, justamente por causa desse fundo, o título da obra e também da autora. É um conjunto interessante sim, com certeza, claro, na minha opinião. E chegando já em novembro, quase terminando o ano passado, temos O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, de Antônio Chameta. E olha só que colorido forte aqui, principalmente com esse rosa forte, esse verde também intenso e o destaque para esse branco também poderoso junto com o laranjão à volta. Realmente uma capa bem chamativa, daquelas bem abstratas. É difícil definir o que tem por aqui, né? Tem esse ramo aqui de folhas, talvez um punho ali em cima, mas às vezes também parece um passarinho, sei lá o que é para falar a verdade. Abstração é abstração, que a gente encontra também virando aqui e conferindo a quarta capa. Temos, claro, talvez um braço, uma mão humana, mais folhagens, talvez o sol, quem sabe um rio. Pode ser que sim, pode ser que não, não dá para saber. A lombada aqui apresenta bem claramente tanto o título da obra quanto o nome do autor, o que é bastante interessante. Uma capa que a gente não consegue passar desapercebido, ela chama atenção. Isso numa bancada de uma livraria, com certeza alguém vai pegar para dar uma conferida, não tenha dúvida. E bom, fechando o ano, temos então Moisés Negro, de Alain Mabancou, que tem também uma certa simplicidade super característica que eu já comentei do ano passado, que é exatamente isso, uma folhagem em destaque, uma pimenta, pois é, e a pimenta você pode perceber que tem um verniz que dá um realce a mais. Se não tivesse verniz, eu acho que ficaria até um pouquinho sem sal esta ilustração, mas de qualquer forma ela tem um impacto bastante forte, claro, de novo, na minha opinião, muita gente pode discordar. Do outro lado, apenas a continuação desta imagem. E a lombada, bom, aqui já fica um pouco difícil de ver o nome do autor, mas ok, continua bastante interessante. E eu gosto dessas capas de fundo negro porque sempre são usadas para destacar um elemento principal. E no caso aqui foi muito efetivo, destacar esta pimenta, que eu não sei se tem muita importância para a história deste mês. Deve ter. Bom, apresentadas as 12 capas aqui, eu tendo dado todos os meus pitacos, agora eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, coloquem aqui nos comentários do vídeo exatamente o que vocês curtiram dessas capas ou não. Inclusive, podem eleger as 3 melhores ou as 3 piores, ou colocar as 12 em ordem de preferência, da melhor para a pior ou do pior para o melhor. Façam o que vocês quiserem aqui nos comentários, mas eu quero saber exatamente se vocês curtem o visual da tag curadoria. Aliás, falando nisso, né? O que é tag curadoria, para quem não sabe? É uma caixa mistério que você compra literalmente, mensalmente, sem saber qual é o livro que você vai receber. Você compra no escuro. É uma brincadeira que eu acho muito interessante e eu faço assinatura anual tanto dessa caixa Tag Curadoria quanto da outra Tag Netos que eu vou mostrar na quarta-feira que vem. Aliás, essa caixa que eu estou segurando aqui em mãos, eu fiz na segunda-feira passada o unboxing e mostrei exatamente o que veio e qual foi a minha surpresa ao descobrir qual é o livro que estava aqui dentro. Se você ficou curioso a respeito deste produto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você ir direto lá para o site da Tag Experiências Literárias e conferir como é que funciona as duas caixas. Se vocês ficarem interessados em comprar, pelo menos por experiência, a caixa do mês de junho, é bacana. Se vocês ficarem maravilhados, quem sabe fizer assinatura anual, bacana também. De qualquer forma, vai ser legal pelo menos matar a curiosidade. E confere o vídeo ali do unboxing que eu deixo aqui em cima no card. Bom, vou mostrar então para vocês as minhas 3 piores capas, que eu considerei realmente aquelas coisas que você fala, que coisa sem graça, com esse visual não sei se eu compro a caixa do mês seguinte. Sempre lembrando, né, pessoal, a gente não está valendo aqui de modo algum a história, mesmo porque às vezes você nem leu ainda, claro, o livro, nem sabe nada a respeito dele, mas você bate o olho na capa e já fala, oh, que livro interessante. É aquela coisa, né? A gente sempre é fisgado primeiro pela capa, para depois se interessar pela história. Enfim, a terceira pior capa aqui desse mês, com certeza, é esta aqui toda azulada, que é uma bela de uma confusão visual que eu já apontei para vocês durante o vídeo, que não dá para entender direito o nome do autor, da autora, né? É Alice Walker, não dá para entender o nome dela, não dá para entender o nome da obra direito, é uma bagunça visual com cores muito berrantes, fortes, e meio que atrapalha realmente essa apreciação, né,
de realmente fisgar a gente. Poxa, bati o olho e quero saber mais a respeito da história. Vou dar uma olhada ali na quarta capa. Isso também você vê uma confusão visual. Realmente não ajuda. A terceira pior capa, na minha opinião, nunca se esqueçam disso. Vocês podem adorar essa capa aqui. Realmente, em termos de visual, assim, de cor, ela é bonita. Eu gosto desse azul também. Mas a composição geral é que aí eu não gostei. Segunda pior capa, na minha opinião, foi esta daqui, que também traz aquela característica forte esse ano das personas, principalmente femininas, mas que você não enxerga nada porque é apenas silhueta. É uma bagunça visual aqui que realmente não me atrai em nada. É muito simples do livro, né? Tudo de bom vai acontecer, da Sefi Ata. Aliás, acho que quando eu estava fazendo análise aqui, eu não apresentei o nome dela, né? Nem no título da obra. Acho que não, né? Mas enfim, eu não gostei. É muito confuso também. Acho que a confusão não me atrai, com certeza. Aqui nem tem as cores chamativas, tudo mais neutro, mas também se mistura muito. Essa vegetação aqui meio que esconde o rosto das duas personagens. Quer dizer, rosto mesmo a gente não vê, né? Só silhueta, né? Mas enfim, capa que realmente não me atraiu, realmente está confusa, muito confusa. Agora, com certeza, a pior capa é essa que basicamente só faz uso de uma imagem de banco de imagens. Aí dói, né? Essa daqui, da obra Todos os Nossos Ontens, da Natalia Ginzburg. Sim, é muito expressiva essa foto dessa mulher aqui com o olho cerrado, a luminosidade, a parte da sombra, bacana, esse arco, mas muito fraco. Para mim não diz nada. De novo, é uma imagem impactante. Se você vê a fotografia em si sozinha, bacana, você quer saber quem foi que tirou essa foto? Sim, mas para a capa do livro, eu acho que não sei. Não funciona para mim. Pode funcionar para muita gente. Por isso que eu digo, né, pessoal? Coloquem aqui na descrição do vídeo, descrição não, nos comentários do vídeo, a opinião de vocês. Essas três capas que eu considero as três piores, na verdade, para muita gente, pode ser as três melhores. Mas enfim, vamos então às três melhores. Com certeza, a terceira melhor do ano passado foi uma que a gente pode fazer um certo mistão. A gente pode considerar ela muito simplista, mas também cheia de rococós ao mesmo tempo. E acho que foi justamente esse conjunto, essa mistura, que fez com que eu gostasse bastante dela. Eu me refiro a esse daqui, ó, Ponto Cardial, da Leonor de Recondo. Uma coisa muito simples, basicamente uma figura feminina, a gente vê a parte de baixo da sua figura, a parte de baixo da saia, o seu salto alto, só isso. Não tem mais nada demais, mas tem essa complexidade das cores. Eu tinha colocado, né, que o detalhe do traço dourado ao invés do tradicional preto também dá um certo reforço para esta imagem. E também a gente percebe que na parte de trás tem algo bastante interessante, que é até uma oposição, né, sapatos masculinos. Aí você pensa, será que isso tudo é porque ela se conecta bastante, essas duas imagens, com a história da vez? Sim, é exatamente por causa disso, porque é a história de um sujeito que se traveste de mulher. Portanto, essa imagem aqui super simples da capa comunica completamente a história que está sendo vendida. Ou seja, a pessoa bate o olhar aqui nessa imagem e fica curioso. Olha atrás, fica interessado também. Aí quando vê a sinopse, tá, tudo já estava vendido pela imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu também gosto do nome da história, que está num grafismo bastante interessante, coisa que a gente não vê muito bem trabalhada nos demais livros aqui do ano passado. Pois é, gostei então bastante daqui desse conjunto, merece a terceira melhor colocação das melhores de 2020. No segundo lugar eu coloquei uma que também está, digamos assim, confuso, mas um confuso que também chama bastante atenção, é impossível desviar o olhar, eu também já comentei isso. E eu coloco essa daqui, ó, a história de Antônio Carmeta, que é o dia em que a poesia derrotou um ditador. Uma coisa bastante abstrata esse conjunto, é difícil de definir exatamente o que tem por aqui, mas a gente consegue sim perceber depois que a gente presta atenção no título da história, o punho cerrado, o pássaro, sinal de liberdade, ambos, né, as duas figuras, sinais de liberdade, como também lá atrás a gente tem esta mão aqui, sei lá, uma mão que está atuando pela sua liberdade, viajando um pouco na maionese, mas com certeza é por aí.
Aliás, uma coisa que a gente pode sim perceber é que, na minha opinião, de novo, essas melhores capas que eu estou percebendo por aqui é justamente aquelas que proporcionam uma interpretação um pouquinho da história só de você bater o olho. Ou seja, você não precisa pegar a revistinha do mês atrás de informações e aí ler um texto onde ele vai explicar exatamente, não, o que está acontecendo é assim e assado, por isso que a gente colocou essa ou tal imagem. Essas duas aqui já comunicam alguma coisa. E quando a gente vai atrás da pequena sinopse, a gente descobre que sim, tudo já estava meio que comunicado pela imagem. Mas enfim, isso se confirma na que eu considerei a melhor do ano de 2020? Não. Mas tem um efeito diferenciado. Eu gostei desta daqui. Eu considero, sim, a melhor de 2020. Afirma Pereira, escrito por Antônio Tabucci. Melhor dizendo. Pois é, será que é Tabucci mesmo? Enfim, não importa. O que vale? O trabalho que foi feito nessa capa é que eu acho bastante interessante, coisa que se perdeu bastante na tag curadoria. Quando eu comecei a assinar a caixa em 2017, o trabalho gráfico em cima das capas e todo o conjunto, na verdade, que vem dentro da caixa mistério, era muito interessante, muito elaborado. Depois eles foram simplificando um pouco. Eu não sei se mudou a equipe responsável por fazer as artes, mas a gente não vê mais um trabalho cuidadoso em cima de composição da ideia, de transformar o que tem lá no texto uma coisa visual para as capas. E eu gostei muito dessa situação onde a gente vê que o azulejo está muito bem simulado aqui na capa. A divisão, tem os vincos e a gente sente a textura lá do rejunte que a gente encontra nos azulejos. Isso que eu achei bacana, sensacional, ou seja, uma capa simples. Não sei por que tem esses lemões aqui na capa, assim, deve estar claro associado à história. A gente não consegue captar nada. Vendo aqui a sinopse, não, também a gente não remete a coisa nenhuma com se conecta isso aqui, a não ser, claro, o fato que a gente se associa bastante azulejos à cultura portuguesa. Parou por aí, não é aqueles cheios de rococós. É apenas uma imagem aqui, na verdade se usa o formato de azulejo, acabou, comunicou. É uma história que se passa em Portugal, vendeu toda a história. Na verdade, você bate o olho nesse contexto aqui, fala azulejos, quem sabe, Lisboa, Portugal? Acertou, é por aí mesmo. Bom, vendeu o peixe dessa forma. Portanto, foram essas minhas 3 capas preferidas aqui de 2020. Como eu disse, quero saber a opinião de vocês e espero que vocês já tenham parado um pouquinho o vídeo, já respondido lá para mim nos comentários e depois continuou para ver o que foi que eu defini aqui para 2020 como as melhores e as piores. Bom, fechando o vídeo aqui, eu quero dizer para vocês que quarta-feira que vem eu vou fazer a mesmíssima coisa das melhores e piores capas de 2020, só que da caixa laranja, tag inéditos, e conto com a presença de vocês. Portanto, assine o canal, clica no sininho para ser notificado que na próxima quarta-feira, ou então, outra coisa bacana, todas as segundas-feiras aqui no canal eu faço unboxing de alguma coisa, quando não são as caixas da tag Experiências Literárias, são minhas comprinhas básicas na Amazon, que é minha parceira de compra e venda aqui para o inventário de livros. Enquanto o próximo vídeo não chega, já deve ter aparecido aqui dicas de outros vídeos aqui do canal neste ano. E tchau!